Olá, eu sou Adriana Resplande. E eu sou Raíssa Osório. Nós somos analistas do CERT Senat e esse é o Nós, Elas e Todo Mundo, no transporte e em qualquer lugar. Esse episódio é especial. Ele marca o encerramento da nossa primeira temporada do programa, em que já conversamos sobre equidade de gênero e empregabilidade feminina, liderança e protagonismo feminino, violência de gênero e o respeito como base das relações, e também famílias e comunidades em transformação. E nós queremos costurar todos esses temas numa grande conversa sobre transformação, que passa pela equidade, que passa pela liderança e principalmente pelo cuidado. Exatamente. E para isso temos o prazer hoje de contar com a presença de uma parceira do SES Senat já há muitos anos, que é a Childhood Brasil, hoje aqui representada pela Eva Dengler, que é superintendente de programas e relações empresariais dessa organização. Então vamos receber com muito carinho Eva. Vem para cá, Eva. Adriana, Raíssa, muito obrigada por esse convite. É uma honra para mim representar a Childhood Brasil nesse momento tão importante, nesse episódio que fecha uma série tão importante de temas que vocês estão trazendo aqui no SES Senat. É uma alegria imensa estar aqui e falar sobre o meu trabalho. Eu atuo na área social há mais de 22 anos e para mim foi um grande ponto de virada na minha vida. Foi uma mudança muito grande em termos de atuação. E atuo numa causa que eu acho que é uma causa extremamente difícil, né, porém muito urgente, que é a violência sexual contra crianças e adolescentes, e que a base da nossa missão é construir soluções justamente para a transformação. A gente precisa mudar essa realidade. Como mudar uma realidade tão difícil e tão urgente não é simples. A gente precisa de grandes grupos, né, grandes redes cooperando juntas para que isso aconteça. Então, acredito que essa oportunidade aqui hoje de falar sobre tudo isso é incrível. Muito obrigada. Eva, pensando além de políticas públicas e mobilização social, né, que já é algo que está bem presente na sua fala, a gente sabe que a arte também pode ser uma aliada poderosa nesse processo, né, de sensibilização, de conscientização, para poder trazer visibilidade para todas essas questões. Um excelente exemplo de filme que a gente tem, que foi recentemente lançado e bastante premiado já, internacionalmente e nacionalmente, que trata sobre a força, a resistência de mulheres em contexto de violência, é o filme Manas. A gente sabe que a Childhood Brasil esteve envolvida nesse projeto, oferecendo assessoria técnica à produção do filme. Como foi para vocês contribuir com essa obra? E por que você considera fundamental que essas iniciativas artísticas contem com esse olhar especializado ao abordar um tema que é tão sensível? Puxa, Raíssa, acho que você traz um ponto tão importante, né? Para mim, o filme Manas significa, na causa da violência sexual contra crianças e adolescentes, um divisor de águas no Brasil e eu diria no mundo. Porque eu acho que é a primeira produção que consegue trazer um tema tão difícil, tão urgente, de uma maneira tão especial, tão sensível e tão cuidadosa, né, no cinema brasileiro. Eu ainda me lembro do momento em que, pela primeira vez, a equipe de produção do Manas nos procurou na Childhood e entrou em contato conosco e trouxeram para nós a situação de que tinham todo um material documentado sobre as situações de violência sexual na região norte do país e de que estavam ali diante de uma situação, um impasse, né? Ao mesmo tempo que não podiam expor toda aquela violência, não podiam ficar em silêncio. E qual era esse caminho, né? Esse caminho da construção de que a arte poderia ser um divisor de águas para isso e como falar sobre isso sem expor as pessoas, né? Sem expor principalmente mulheres e meninas que estavam ali envolvidas com essa situação. A capacidade que a diretora Mariana Brenan e a corroteirista e a produtora Carolina Benevides tiveram de construir esse caminho, e digo que foi uma construção porque elas levaram 10 anos para fazer tudo isso acontecer, ou seja, não foi uma decisão de impulso,
foi uma decisão muito pensada, muito discutida, muito refletida, tá no filme. Essa qualidade impecável de trazer a história da Marciele para nós de uma maneira tão delicada e ao mesmo tempo tão impactante, né? Ninguém sai desse filme da mesma forma que entrou. Então acho que esse era o grande ponto de virada, né? A gente falar de um tema que ninguém quer ouvir, de uma forma que a pessoa ouça, sem ser, vamos dizer, agredida pelo filme, teoricamente, mas ao mesmo tempo sair de lá completamente incomodada, né? Com aquela pergunta: meu Deus, agora que eu sei desse problema, o que eu vou O que fazer? eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso, né? Então acho que essa é a pergunta que fica para todos nós e que nós temos que entender. Eu sempre digo que as violências contra crianças e adolescentes são democráticas. Infelizmente, elas acontecem em todas as camadas sociais, em todos os lugares, em todos os espaços. Infelizmente, a violência sexual segue esse mesmo caminho. A gente não tem uma diferença entre uma situação de uma família em São Paulo, mas uma família no Sul, uma família no Norte. Todas podem viver a violência sexual em qualquer classe social. Então, eu tenho convivido com essa situação de relatos em todas essas camadas. Então, eu percebo que a gente precisa realmente encontrar um caminho através da arte. Foi esse caminho para falar sobre isso de uma maneira tão aberta. E eu acho que elas conseguiram isso assim de uma maneira espetacular, né? E a gente tem usado Humanas e vamos continuar trabalhando com Humanas no sentido de ele ser um grande instrumento de educação, de sensibilização, de letramento das pessoas para uma situação que a gente não quer mais que aconteça. E a arte, ela tem esse poder, né? E nos ajuda a sensibilizar, a provocar reflexões e a dar vozes que por muitas vezes foram silenciadas. Então, ver um filme como esse, tratando uma temática tão forte, tão necessária como essa, ver a arte, né, trazendo isso é muito importante. Eu assisti ao filme e fiquei, como você bem colocou, eu me senti provocada, eu me senti tocada. Com certeza. E eu acho que o filme ele tem essa intenção, e eu acho que essa intenção foi de fato atingida, né? O objetivo foi atingido, porque assistir ao filme e não se sentir tocado é quase que impossível. Eu acho que ele tem uma delicadeza, porque eu penso que falar de violência é algo muito difícil, porque se você expõe muita violência, a nossa reação como ser humano é não querer ver cenas de violência, né? Principalmente quando envolvem crianças e adolescentes. Eu sempre digo, gente, tem duas coisas que não combinam na minha fala. Eu estou falando de direitos de crianças e adolescentes e de repente entra na conversa violência. Peraí, isso aqui não está combinando, né? São duas coisas que não deveriam acontecer simultaneamente. E aí piora ainda mais quando começa a falar de violência sexual. Aí você fala, não, gente, peraí, agora piorou ainda mais. O que essa pessoa está falando? Então, assim, são coisas que a gente não espera. E como a gente não espera e a gente não acredita que possa acontecer perto da gente, a gente deixa para lá. Só que isso acontece perto da gente, muito mais perto do que a gente imagina. Tem uma criança aqui do meu lado que vai precisar de mim. Então, eu preciso saber sobre isso, eu preciso saber que eu serei essa pessoa, poderia ajudar essa criança a sair dessa situação. Então eu preciso conhecer o que fazer, eu preciso saber como agir. E esse filme ele mostra todo esse caminho, sabe? Da capacidade de interação para a proteção. De tirar a gente da nossa caixinha. Da nossa caixinha. Que tem umas realidades muito diferentes. Exatamente. Eu acho que o filme trouxe muito isso. Muito Não adianta a gente achar que a nossa realidade é essa que a gente está. A gente tem todo um cenário aí por trás, tantas realidades que precisam ser de fato conhecidas para que a gente possa ajudar de alguma forma. E sem conhecimento a gente não tem como ajudar. Eu acho que o Humanas ele traz também para vocês, aqui dentro de todos os episódios que vocês construíram, tudo que vocês conversaram sobre gênero, sobre equidade, sobre inclusão, sobre tudo isso, ele aborda todas essas questões. Então ele é um filme que mexe com várias perspectivas e que deixa claro pra gente também o seguinte, não dá para separar as caixinhas. Se eu tô falando de violência contra a mulher, eu tô falando de violência contra meninas, né? Exatamente. Não são coisas diferentes, não são coisas separadas. Não é uma porque tá adulta, então é uma situação, quando é criança. Não, gente, nós estamos falando da mesma coisa. Tá? É um ciclo, né? É um ciclo e é um ciclo que nós como sociedade temos que entender. Não dá mais para a gente seguir. E uma estratégia interessante que a Child tem utilizado e tem começado a discutir cada vez mais, a gente fala muito com homens sobre esse problema. Né? Eu falo com
todo tipo de profissional do transporte, por isso a nossa parceria com o SESC Senat. Eu falo com trabalhadores de grandes obras, eu falo com muito homem. E eu acho que conversar com homens sobre esta questão é fundamental. Sim. Ou seja, levar o filme Manas para os homens assistirem é uma coisa que mexe com o pensamento, claramente com eles mesmos, de entender o que eu preciso mudar para poder entender que, como sociedade, não é mais aceitável que determinados posicionamentos dos homens continuem. Então, a gente tem que Quando a mudar gente pensou no programa, a gente pensou exatamente nisso, né? De conversar com todo mundo, de incluir os homens também nas discussões. Por isso que é nós, elas e todo mundo. Não são assuntos só de mulher. Não é de mulher, não é de só todo mundo. É de todo mundo. Nós somos 3 mulheres aqui, então eu quero convidar todos os homens que estão nos assistindo, que eles não deixem de assistir Humanas, né? Que eles realmente assistam esse filme, que eles se sintam nessa responsabilidade de fazer parte da transformação junto com a gente, porque a transformação só vai acontecer se todos nós, como sociedade, independente do gênero, independente de raça, de etnia, de todas essas questões, a gente pensar que crianças e adolescentes precisam ser alvos de proteção. Prioridade, né? Exatamente. Bom, então é exatamente nesse ponto que a gente quer falar sobre o filme Manas. É um filme que retrata ali uma realidade marcada por abuso, exploração, violência estrutural, né? Não só contra a criança e adolescente, mostrando também a coragem de uma jovem que busca romper o silêncio e confrontar as engrenagens opressoras dentro da sua família e da comunidade, né? Para isso, então, a gente vai convidar agora Carolina Benevides, que é corroteirista e produtora do filme. Então vem pra cá, Carolina. Olá, obrigada Raíssa, obrigada pelo convite, obrigada Eva por estar aqui com a gente, obrigada Adri. Meu nome é Carolina Benevides, eu sou produtora de cinema, trabalho com audiovisual há 20 anos e sou corroteirista e produtora do filme Manas, que estreou esse ano nos cinemas no Brasil e teve uma estreia no passado na mostra Giornate dell'Autore, no Festival de Veneza, na qual saímos com o prêmio máximo da competição. E foi a nossa estreia mundial e de lá para cá, o Manas tem conquistado o mundo e já são 31 prêmios até o momento, mais de 60 países, uma centena de festivais e recentemente, na semana passada, o Manas foi indicado pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil nos prêmios Goya, que é considerado o Oscar espanhol. A gente está nesse momento de ampliar ainda mais a visibilidade do Manas pelo mundo. Carolina, muito obrigada por você ter topado o nosso convite. É uma honra receber você aqui. Eu estou feliz, acredito que todo mundo está muito feliz com esse resultado que você está trazendo, que o filme Manas está alcançando. Tinha que alcançar mesmo, porque é um filme muito lindo, de um assunto que precisa ser tratado. Então, assim, ver você falando que já alcançou tantos resultados e que vai alcançar ainda mais, nos deixa muito feliz. Enquanto brasileiro, do nosso cinema nacional, e também pelo tema, sim, né? Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Como que você vê o filme Manas? Assim, conta pra gente um pouquinho como nasceu e como que você vê que ele dialoga com temas que atravessam os caminhos de transformação que a gente falava agora há pouco aqui com a Eva, como o protagonismo e o cuidado. Bom, o Manas começa a nascer em 2013, quando a Mariana encontra com a Fafá de Belém, que é uma paraense, um ícone nacional, né, um símbolo paraense amazônida, e ela encontra com a Maria em 2013, ela tinha acabado de voltar da região do Marajó e estava muito impactada porque tinha ouvido, tinha sido informada do que estava acontecendo naquela região específica da Ilha do Marajó, que é o Estreito de Breves, onde meninas eram aliciadas para irem até as balsas que passavam na região, que passam ainda, e nessas balsas elas eram exploradas sexualmente. E essa informação pra gente caiu assim como uma bomba, assim, a gente não tinha a menor noção, era um universo completamente novo e desconhecido para
tanto para Mariana quanto para mim, ela trouxe esse sentimento de indignação e de vontade de fazer alguma coisa. E tanto eu como ela, tínhamos uma carreira até esse momento como no campo do documentário. A Mari era documentarista, tinha dirigido alguns documentários, e eu tinha produzido documentários até então. Então, a minha formação e a dela na área do audiovisual era basicamente documentário. E Manas, e nosso ímpeto inicial foi vamos fazer um documentário de denúncia, para mostrar essa situação, porque da mesma forma que a gente ficou muito impactada quando recebemos essa informação, a gente queria que esse assunto não ficasse restrito àquela região, e o nosso desejo era ampliar para o país e lançar luz sobre esse tema. E o documentário surgiu naturalmente pela nossa história, mas muito rapidamente a gente entendeu que o documentário a gente não poderia usar as ferramentas do documentário, porque isso implicaria em colocar essas meninas e mulheres diante das câmeras para reviverem esses traumas. E isso, isso seria um gesto muito violento, né? Você colocar essas meninas diante das câmeras para recontar essas histórias, reviver esses traumas. Então, a gente entendeu que isso era impossível. Tratar esse tema e que dessa forma acabaria gerando mais violência, trazendo mais violência. Então a ficção nasceu aí de uma forma muito natural, porque a ficção também dá pra gente a capacidade de explorar esses personagens em campos multidimensionais, não estereotipando nem a figura do vilão, nem a figura da mocinha, e todos os personagens do filme que vocês viram aí, quem não assistiu ainda e vai assistir, vai ver, são personagens que são construídos com muita profundidade, assim, desde 2013, quando a gente tomou conhecimento do assunto e rapidamente entendemos que esse filme seria a nossa primeira ficção, a minha primeira ficção como produtora, e acabei me tornando co-roteirista, e a Mariana também, que é co-roteirista, produtora e diretora do filme, a primeira direção de ficção da Mariana, e o Manas nasce assim. Então, desde esse momento até a hora que a gente decidiu filmar e tal, foram 8 anos de aprofundamento e muita pesquisa nesse roteiro para criar esses personagens complexos, porque o ambiente de violência sexual e abuso, ele não é unidimensional, né? Então, a violência que tem na região do Marajó, ela é uma violência muito específica, né? Assim, ela é perpetrada por conta da situação física, geográfica. É um lugar muito isolado, as casas são muito isoladas das outras. Ela é isolada pelo rio imenso, largo, pela floresta, que é pungente, mas ela oprime também. Então, são meninas que têm pouca facilidade para sair dali. Ou pouca não, tem nenhuma facilidade para sair dali. Ela não tem com quem contar, ela não tem rede de apoio. Então, a gente queria mostrar essa personagem. A decisão do filme foi de criar uma personagem que a gente chama no cinema uma personagem absoluta, porque ela está em todas as cenas. A gente só ouve o que ela ouve, a gente só vê o que ela vê, e a gente só sente. E isso coloca a gente como espectador no lugar dela, na pele dela. E a partir do momento que você traz esse diálogo do espectador para se vestir a pele da Marciele, a gente tem a capacidade de tocar essa pessoa, esse espectador, e imbuir ele do desejo de transformar e querer se engajar e causar a indignação que a gente sentiu quando ouviu essa história pela primeira vez, mas ao mesmo tempo trazer um movimento, né? A Marciele é uma personagem que ela tem uma coragem, ela tem uma vitalidade, ela quebra um ciclo, né? Ela, de uma maneira que não é óbvia nem desejada, mas ela, por falta de opções que ela encontra, que ela não encontra, das opções que ela não encontra, ela é forçada a quebrar o ciclo da maneira como ela pode, né? Ela pede ajuda
para a mãe, ela pede ajuda para a comunidade, para as amigas, para a igreja, e todas as portas são fechadas, até o Estado tenta ajudar, e, enfim. Mas nessa região em específico, né, ela tem muita dificuldade de quebrar e de sair, ela não tem outra saída, né? Então, eu acho que o filme ele traz esse diálogo com a transformação a partir do momento que você entra no personagem, se aproxima do personagem da Marciele, né? Você se conecta ali naquela 1h30 que você está vivendo aquele filme, você vive com ela, vive as dores dela, vive o processo, como ela vai entendendo aquela situação de abuso, que não é uma situação dada, né? O abuso ele vai nascendo aos pouquinhos, ele tem toda uma cadência, tem todos uns códigos, né? Uma aproximação, geralmente sempre uma pessoa muito próxima, que você confia. No caso, é o pai dela, né? Que dá um bombom, que faz o carinho, que dá um pouco mais de comida para ela. E ela começa a se sentir privilegiada e ganha mais atenção ali dentro da casa. Isso é bom, né? É um sentimento bom de você ter alguém próximo, o seu pai, no caso, te dando atenção, te dando carinho. Mas aí a gente vai percebendo no filme que... Eu tô dando spoiler, tá? Quem? Não tem como, o filme já tá 1 ano e pouco no ar, então isso já foi falado. E a partir do momento que esse pai vai conquistando ela, né? No filme fica criado colocado de uma maneira muito delicada e muito sutil esse processo de conquista, com muitas aspas, desse abusador. Ele é muito paulatino, assim. Então, quando ela se vê, ela já tá envolvida nessa situação, e ela mesma tem dificuldade também de entender o que ela está sofrendo, e ela começa a criar mecanismos de se autoconhecer e entender o que está acontecendo e tentar sair daquela situação. Mas isso é um processo que leva um tempo. Então, assim, as vítimas de abuso, elas têm um tempo de entender e de amadurecer aquela violência que ela está sofrendo. Carol, e quais foram os principais desafios e aprendizados nesse processo de dar forma a uma narrativa que trata de violência e, ao mesmo tempo, também protagonismo e resistência, né, diante de tudo aquilo? Eu vou começar pelo desafio inerente de fazer um filme, que é um desafio gigante. Fazer um filme é muito difícil, é muito desafiador. Sendo a minha primeira ficção, a primeira ficção da Mari, a gente ganha aí um nível extra de desafio. E pensando que nossa primeira ficção era uma ficção filmada na Amazônia, na locação, com uma protagonista absoluta, né? Como eu disse, que está em todas as cenas, menor de idade. Então, muitos desafios para transpor aqueles 8 anos de roteiro, aquelas 120 páginas do roteiro, para a tela, transformar aquelas palavras em ação. Como ia se dar esse processo, né? Esse processo ele se dá de forma muito... São muitas camadas, né? Desde a descoberta desse elenco, primeiro da descoberta dessa locação, desse lugar onde ia acolher essa vila, essa família que ia representar Melgaço. A gente filmou em Belém, porque Melgaço a gente não teria estrutura para levar a equipe inteira e tal. E também segurança, questões de logística. Então a gente descobriu em Belém um lugar uma região que poderia ser uma região que ela poderia ser... Podia retratar ali? Retratar o Marajó, a essência da região onde a gente fala do filme, que é a região de Melgaço, no Marajó, e numa área próxima a Belém, que pudesse representar. Então, desde esse desafio de encontrar esse lugar, até encontrar essas personagens, essas atrizes que a nossa protagonista nunca tinha atuado, nem todo o elenco infantil estreou no Manas, e foram muitas semanas de preparação de elenco, né, Fatinha? Acho que umas 12 semanas, desde o início da seleção do elenco. Na verdade, foram 9 meses para encontrar essas meninas. Mas no momento que a gente encontrou, a gente começa a trabalhar com elas lá e tal.
enfim, tem todo esse processo de desafio de encontrar essa locação, de encontrar esse elenco, de preparar esse elenco. A filmagem em si, a pós-produção, a edição, a montagem, a finalização, todo esse processo é muito desafiador de fazer um filme. Mas fora esse enorme desafio que é próprio do fazer de cinema, nosso desafio era como contar essa história de uma forma que ele pudesse gerar empatia e um desejo de transformação e que a gente não usasse de violência para falar de violência. Eu acho que esse foi o maior desafio e a gente tem na história do cinema, né, esse papel da menina como protagonista, ele é tratado, esse lugar da menina como protagonista, ele é tratado de forma a partir do olhar masculino, né? Se você pegar, a maioria dos filmes são dirigidos por homens, a grande, imensa maioria. Não é cristalizado, né? Mas assim, em geral, ele é um olhar que pode colocar essa menina como de forma sexualizada, que de alguma forma justifique aquele abuso, aquele desejo, um olhar que a gente chama, tem uma expressão em inglês que chama male gaze, que é o olhar masculino, que isso vai através da câmera, do figurino, de como você apresenta aquela menina de uma forma que ela possa justificar, de alguma maneira, aquele abuso que ela vai sofrer. Então, a nossa preocupação, o nosso desafio era mostrar essa menina como uma criança, como uma menina inocente que estava vivendo numa situação estava vivendo, e o olhar do homem é dele, não é nosso. Então, ele não está na direção, ele não está no filme. E esse foi o maior desafio. Tratar de um tema que é super violento, sem mostrar violência, sem mostrar nudez, sem sexualizar. E eu acho que esse é o maior feito desse filme, que ele é capaz de conectar, por conta disso, ele é capaz de conectar com todos os espectadores, porque muitas pessoas têm medo. Quando a gente falava inicialmente que ia fazer um filme sobre esse tema, todo mundo fazia assim, ai não, esse filme eu não quero ver. E aí a gente tinha isso in the back of our heads, né? A gente não queria que esse filme fosse mais um filme sobre violência. Então, a gente queria que esse filme tivesse esse papel de transformar mesmo, de causar essa empatia e esse movimento de transformação. Então, esse desafio de não mostrar a violência, não mostrar a nudez e não mostrar esse corpo sexualizado, eu acho que é o maior desafio que a gente tinha e é o maior feito, porque esse filme realmente, ele transpõe, ele criou uma linguagem através do roteiro, da interpretação, da direção e todos os da fotografia, da montagem, tudo que envolve a produção cinematográfica está ali a serviço de contar essa história de uma maneira única e especial. A arte, a gente até falava também agora na conversa com a Eva, ela tem esse poder, né, de transformar, esse poder de sensibilizar, de dar vozes que por muito tempo ficaram silenciadas. E Humanas traz isso, né? Como que você vê Humanas hoje falando de um contexto educacional, né? Onde você acha que Humanas pode chegar pensando em ferramentas de educação para estabelecer esse diálogo, para criar essa cultura, né, de respeito, envolvendo toda a sociedade? Eu acho que o filme fala por si, assim, eu acho que ele já, como eu disse lá no início, né, o filme, a gente já apresentou ele para diversas plateias. Ele acabou de passar esse final de semana na China e no Marrocos, onde ele foi premiado nos 2 festivais. Então, isso demonstra que esse diálogo é feito. A gente conseguiu criar um filme que dialoga com todas as plateias do mundo. E quando a gente fala em educação, eu acho que o filme ele tem esse... A gente sempre teve... Eu vou voltar um pouquinho agora no tempo, quando a Eva entra no projeto, porque quando a gente começou a falar sobre esse assunto, que não era nosso assunto de conhecimento, né? Esse filme foi um
um grande salto, assim, na minha vida como pessoa, mulher. A partir do momento que eu me coloco próxima desse tema, dessa temática, eu vou me transformando. Eu acho que a Mariana também, posso falar por ela. A gente se transformou ao longo desse período, porque a gente passou a olhar o mundo com uma outra lente, né? Porque quando a gente começa a ter consciência de toda desse sistema violento pelo qual as mulheres são colocadas, e as meninas principalmente, a gente vê como esse assunto ele está em todos os lugares. A gente passou por festivais do mundo inteiro, e em todas as sessões, a Fátima deve ter ouvido isso agora, sempre tem uma pessoa que no final da sessão fala assim: eu sou uma mana, eu passei por isso acontece aqui também, isso não é só desse lugar. As pessoas vêm e contam pra gente, tipo, pessoas de todas as classes sociais, não tem fronteira, não tem classe social, o mundo inteiro. O abuso, ele é uma epidemia mundial, e como a gente não fala disso, porque a própria vítima, ela não quer falar, porque é um pai, é um tio, alguém da família, isso põe muita coisa em risco. Uma mulher adulta que passa por uma situação de violência, ela já não quer falar, porque é muito íntimo, é muito doloroso. Você denunciar um caso de estupro, de abuso, é muito doloroso. E quando você está imersa numa situação familiar super complexa, onde aquele tio legal pra caramba é o tio que te levou para o quarto para ver uma televisão e abusou de você, é muito difícil. Você às vezes tem que romper com laços familiares e quebrar a estrutura de uma família, além de você se expor, o seu corpo, a sua história. É uma situação de muita complexidade. Então esse tema é um tabu, realmente. Eu acho que o Humanas vem para tirar um pouco desse véu que cobre esse assunto e trazer esse assunto para o debate, para a gente poder falar com mais gente, com mais pessoas. E eu acho que nosso desejo, quando a gente começou a fazer esse filme, era que quando esse filme estivesse pronto, ele pudesse ser uma ferramenta de provocar esses debates. Nesse debate que a gente está tendo agora, mais tarde a gente vai ter outro, e eu acho que hoje mais 50 sessões especiais no Brasil de pedidos de uso do filme para sessões seguidas de debate. E afora isso, no Marajó, a gente criou um programa junto com um programa que já existe do Ministério Público chamado, Ingrid, me ajuda, Rios de Proteção, né? Rios de Proteção. Isso. E a gente criou no Marajó uma parceria com o Ministério Público num projeto chamado Rios de Proteção, onde o filme é exibido nas cidades, em diversas cidades da Ilha do Marajó, seguida de debate e com uma equipe multidisciplinar de psicólogos, terapeutas, conselheiros tutelares, membros do Ministério Público, advogados e enfermeiras, que vão poder, caso após a sessão do filme alguma menina, alguma vítima tenha desejo, intenção de conversar ou entender mais, ou às vezes fazer uma denúncia, a gente vai ter ali uma equipe preparada para atender essa menina. Então, essa é a nossa preocupação. Eu acho que o Humanas está vivo aí pelo mundo, e isso já está acontecendo, esse diálogo para transformar através da educação, pelo próprio filme, né, pelo debate que ele suscita. Excelente. Carol, você trouxe um olhar muito potente sobre como a arte ela pode ser um caminho realmente ali para a transformação social. Mas esse processo também ganha vida nas interpretações, né? Nas personagens. Você mesma destacou aqui a Marciele, né, como personagem absoluta. Mas também tem outras relações ali dentro do filme que são que se sobressaem, né, dentro dessa história. E a partir dessas histórias a gente consegue perceber ali nas atrizes, nos atores que estão presentes no filme, como tudo isso ganha voz e como todo esse processo transforma, né? Transforma ciclos, sociedades, famílias, enfim. Por isso que agora a gente tem a honra, né, amiga, de receber a Fátima Macedo, que é atriz de Manas, e vai compartilhar com a gente um pouquinho sobre a sua experiência de dar vida, né, de dar voz para essa história tão carregada de significado.
Então vamos receber com muito carinho. Fátima, por favor. Gente, quero agradecer esse convite, a oportunidade de estar aqui, de poder ouvir a Eva também, que a gente ainda não tinha se conhecido, mas eu já sabia do Charlie Muid, né? A minha amiga linda, Carol, poder relembrar todo esse processo que foi viver Humanas. Então, quero agradecer essa oportunidade. A gente estava falando sobre os caminhos e a potencialidade que a arte pode trazer, né, tanto de reflexão quanto de sentir. E eu, enquanto atriz, falando também dos caminhos que a arte tem me levado, né, que, sobretudo com o filme Manas, poder fazer esse filme, poder viajar, transpor o Atlântico, chegar em outros continentes com esse filme, trazendo essa mensagem também. Nunca ter imaginar que uma menina que nasceu lá no Ceará, como eu, assim, de repente, ter a arte como esse instrumento de transformação de si também, né? E há 20 anos trabalhando com isso, trabalhando com teatro, com dança, e agora cada vez mais forte com o cinema, com o audiovisual. Então, muito bom estar aqui, podendo falar sobre esse trabalho, sobre esses atravessamentos que diz respeito a todas nós, né? Enquanto mulheres também. Fátima, muito obrigada por você estar aqui hoje, compondo esse time aqui de peso. É um prazer, uma honra recebê-la. E como foi para você interpretar Manas? Né? Um filme que é tão carregado, né, de significado, que tem dá voz a um tema tão relevante. Olha, eu acho que foi um misto de pleno consciência de responsabilidade, que foi com o processo de preparação de Humanas, eu fui entendendo isso, fui entendendo onde é que eu estava entrando nesse projeto tão potente, com uma narrativa tão poderosa. Então, foi esse comprometimento com essa responsabilidade também. E não só isso, eu acho que vem com um afinamento mesmo, talvez um alinhamento das coisas que eu já acredito enquanto ser humano, né? Então, assim, para mim sempre foi muito caro falar sobre a justiça social, falar sobre direitos humanos, e aí ter a oportunidade de estar nesse projeto, de conhecer essas pessoas incríveis que levam a isso com tanta seriedade, responsabilidade. Então, eu acho que foi um grande presente. Eu quero sempre vou agradecer a oportunidade de fazer parte, de ajudar a contar essas A gente que agradece, meu amor. Então, assim, é sobretudo uma honra, né? Mas um grande senso de responsabilidade, porque eu posso te afirmar, assim, que depois desse trabalho específico, uma outra Fátima, sabe? Não tem mais como ser a mesma pessoa. E você comentou com a gente que você já tinha uma atuação em projetos sociais na sua vida pessoal. Eu trabalhava num centro cultural em Fortaleza, um centro cultural de periferia, e lá a gente desenvolvia diversos trabalhos, né? Tem uma frente específica, que era o NART, que era o Núcleo de Articulação Técnica Especializada, que contava com a assistente social, psicóloga, e a gente trabalhava diretamente com uma comunidade próxima do centro cultural. E, inclusive, assim, é muito interessante isso, que quando eu fiz o teste do Humanas, foi um teste online ainda, né? Aquele momento que, afinal, as meninas estavam no Rio, né? E eu em Fortaleza. A gente estava em Belém. Em Belém já, né? Então foi um teste online. E eu ainda trabalhava nesse centro cultural e eu estava numa semana exatamente organizando uma semana de luta contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes dentro daquele território, né? Então, assim, acho que prova esse afinamento, né? Essa conexão. Assim, acho que tem coisas que tem que ser mesmo. E estava até conversando antes com Eva, assim, né? Sobre esses chamados que a vida nos faz, né? Exatamente. E parece que tudo acontece de uma forma muito sinérgica. As coisas acontecem, tudo converge para que você esteja naquele lugar. E o teste da Fátima foi arrebatador, assim. A gente testou todas as mulheres do Brasil dessa faixa etária, porque a gente, enfim,
é o processo mesmo, né? Mas o teste da Fátima, a gente saiu aos prantos, assim. Todo mundo muito tocado, assim. Obrigada. Foi muito especial esse momento. Bom, aproveitando essa sua fala, Carol, Fátima, conta pra gente um pouquinho como que você se preparou emocionalmente, fisicamente, para poder viver o papel da Daniele, né? Que é a mãe da protagonista do filme, a mãe da Marciele. A gente teve um preparador de elenco, uma pessoa muito sensível, que acompanhou todo esse processo, não só comigo, com o Rômulo, né, que faz parte do elenco adulto, mas principalmente com as crianças. E é uma pessoa muito sensível, que trazia sempre muitas indagações poderosas para a gente pensar na construção dessas pessoas fictícias, né? Não é só personagens, são pessoas mesmo, assim, apesar de ficcionalizadas. E para mim, quanto atriz, eu acho que o meu chamado interior era como fazer essa mulher com a maior possibilidade de dignidade possível. Talvez uma dignidade que a própria personagem nunca tenha recebido na vida. Porque eu sei que existem muitas Danieles, sabe? No Marajó, no Brasil, no mundo inteiro, né? Como a gente sabe que quando o festival circula, quando as pessoas chegam pra gente e falam em outras línguas, contando a mesma história, a gente vê que é uma história universal. Então, assim, existem muitas Danieles, né? E aí, pra mim, eu sempre fiquei com esse questionamento muito grande, assim, né? Essa preocupação muito forte de como é que eu faço essa pessoa da maneira mais digna possível e respeitando essas histórias também. Afinal de contas, eu sou uma mulher nordestina, mas contando uma história de uma mulher ribeirinha, né? Então, como é que é essa aproximação com esse universo, que para mim também era completamente novo, diferente. Então, para mim, eu tinha que ter assim, primeiro passo é responsabilidade, muito respeito, né? E aí, umas conversas com o Renê, enquanto a gente ia fazendo essa construção, dia após dia, dessa família de uma maneira orgânica, né? Criando ali aqueles laços de relação. Como é que é essa Daniele com o Marcílio, como é essa Daniele com os filhos, né? Ele falou uma frase para mim que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim: nós precisamos defender essa mulher. E essa frase ficou ecoando na minha cabeça. Porque é exatamente isso. É muito fácil a gente vilanizar a Daniele. É muito fácil a gente julgar esse ser humano, porque a gente não consegue compreender, né? Eu mesmo, já ouvi vários relatos, até quando eu trabalhava nesse centro cultural e às vezes na internet mesmo, assim, relatos de mães que eram completamente coniventes, cúmplices. E eu nunca, até então, né? Sempre foi, pra mim, uma grande questão, assim, como é que essas mulheres permitem que esses homens façam isso com as próprias filhas? Assim, quase que é difícil, é quase indefensável mesmo. Mas aí quando a gente começa a pensar assim, nessas camadas dessas pessoas, nesses contextos, essas situações todas, a gente vai vendo que é muito mais difícil, sabe? O julgamento é a primeira instância. Mas quando a gente tenta viver a pele dessas pessoas, sentir na pele o que elas sentem e aonde elas estão envolvidas, aí a gente abre um espaço para empatia. E aí eu fiquei com essa frase, né? Como é que eu vou defender essa mulher? Eu tenho que defender essa mulher, porque ela é minha personagem, né? Ator tem isso, né? Mas aí eu vi, assim, que eu precisava aceitar ela. Parece óbvio o que eu tô falando, e é um pouco. Eu precisava aceitar essa mulher com essa falta de letramento, né, com essa dificuldade de entender os próprios sentimentos, de ser um símbolo. Para mim, Daniela é isso, assim, ela é o suprassumo dentro do roteiro do Humanas, ela é o suprassumo, o que resume a estrutura do patriarcado. É quando uma mulher que é violentada, uma criança que é violentada, cresce sem ter uma rede de apoio, sem ter tido suporte, assistência, nem nada, e ela segue silenciada. E ela se torna uma pessoa silenciada, né? E silenciadora, exatamente. E acaba sendo uma perpetuadora desses ciclos de violência. Então,
eu acho que o meu caminho enquanto atriz foi olhar para essa mulher, assim, além de procurar tratá-la com respeito e dignidade, mas sentar, não julgar e viver. E foi muito difícil. Não foi um processo fácil, imagina. Assim, porque é uma mulher de silêncio, né? Assim, eu lembro, assim, eu lembro inclusive das sensações físicas do set, sabe? De estar no set e a cena, no roteiro não tinha uma palavra dela. Eu falava... E não poder falar. E aí, mas eu tenho um olhar, né? E aí eu acho que essa é uma das grandes belezas do roteiro também, que Carol também já falou, né? É essa coisa de você trazer do silêncio, através do silêncio, né? Essas relações, assim. Então, o que se grita com o olhar, né? Nossa. E O corpo fala muito, né? o corpo fala, exatamente. E é um pouco isso, assim, isso que eu posso estar complementando, né? Tá trazendo sobre essa minha experiência enquanto atriz, né? Desse mergulho tão profundo também, transformador, já que a gente está falando que a arte transforma. Transforma, né? Transforma quem Transforma a gente que viveu isso, né? e transforma já que Eu imagino quem. Eu, como espectadora, eu falo pra você que você passou isso. Você fez essa defesa que você se preparou pra fazer. Porque assim, no início do filme, eu senti um pouco de raiva ali. O mesmo pensamento que você tinha. Como que ela fica calada diante de tudo isso? Dá um pouco de... Só que no final da narrativa, quando a gente conhece a história dela, a gente começa a ter empatia por aquele personagem. Então, assim, o que você fez, a forma como você interpretou, nos deixou também com essa sensação. No início a gente apontava o dedo, mas logo em seguida a gente se sentia no teu lugar, no lugar dela, e começava a ter empatia, porque a gente via que tinha uma realidade toda por trás. Eu acho que você fez muito bem, cumpriu com o objetivo que você se propôs quando você deu vida àquele personagem. Parabéns, parabéns mesmo. Aliás, parabéns para todos que se envolveram nesse filme. É algo assim... E eu acho que é um ponto que a gente tem que sempre falar, assim, que... Primeiro, eu sempre vi essa cena como a redenção de Daniele, né? Ali você entende todas as camadas daquela mulher ali, né? Se revelam. E eu acho que o roteiro é fantástico, porque você não dicotomiza ninguém. Você não tem a mãe ruim, o pai ruim. É tudo dúbio, como a vida é. Então eu acho que é muito bonito, porque o próprio roteiro também já traz essas complexidades, né? Assim, então, o meu trabalho de atriz é vivenciá-las e tentar traduzir isso da melhor maneira possível. Nós que assistimos, saímos tocados, imagino vocês, que participaram, que deram vida a esses personagens. O que mais te tocou, o que mais mexeu em você, enquanto pessoa, enquanto profissional, viver um personagem com tanto significado? Eu acho que o que mais me tocou é exatamente, acho que até já mencionei no começo, assim, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu acho que desde que eu gravei Humanas, mas sobretudo quando eu vi Humanas pronto no mundo, né? Quando a gente foi para Veneza, enfim, para tantos outros festivais e para o cinema. Quando eu vejo aquele filme, eu vou falar para vocês, não tem mais um dia na minha vida que eu acorde e não pense nessas meninas. Essas meninas não só do Marajó, mas essas meninas que, sei lá, estão na comunidade ao lado de onde eu vivo, sabe? Em todos os bairros e em todas as casas, não tem. E aí, e pensar assim que enquanto a gente está aqui falando sobre isso está acontecendo também. Então, eu acho que o que mais me tocou é exatamente isso, assim. Não tem mais um dia de paz, gente. Tem. Obrigada por ter trazido essa situação na minha vida, né? Agora eu não dou mais quieta no momento, né? Mas é verdade, a gente até falou isso quando nós nos conhecemos aqui agora de manhã. Sobre essa questão de que quando você conhece o problema e vive o problema, não tem mais como você ser a mesma pessoa. Não tem.
É impossível, né? Você se envolve com isso. É uma nova lente de ver o mundo e que você não consegue mais olhar para as coisas da mesma forma, né? Bom, Fátima, para a gente poder encerrar esse momento tão especial que a gente teve hoje aqui com vocês três, o que você espera que o público leve consigo depois de assistir a Humanas? Olha, Quem sabe a mesma indignação? eu espero que vocês não durmam mais tranquilos depois de ver esse filme, né? Isso aí. Que vocês tenham as mesmas insônias que eu tenho também, de pensar que na casa ao lado pode estar acontecendo isso, ou com alguém que você conhece da sua família também. Eu acho que o Fidi, ele já foi falado assim, né? Ele tem essa força sensibilizadora, né? Ele te traz para dentro da história, você vive, você sente. Então, assim, eu espero que com esse filme as pessoas possam sentir e respirar junto com Marciele, e com aquela família e com aquelas meninas, e possam, sobretudo, refletir sobre a nossa vida e esse contexto que existe ainda e que a gente tem ainda muito caminho para desenvolver, né? A Eva falou super sobre isso no começo, como é que a gente pode alimentar essas mudanças, né? E que a nossa indignação se transforme em compromisso. É isso. Compromisso em ação, né? Isso. A gente tem que sair do lugar do espectador para o lugar de quem vai agir Ator. contra isso. Lembrando que a omissão só favorece o agressor, né? Então a gente não pode esquecer desse ponto. Eu acho que Marciele, ela é um avatar, é um símbolo, mas ela também é semente, né? Com certeza. Ela mexe com a gente, né? Essa personagem, ela te incomoda, ela te coloca num lugar de muito incômodo, de raiva, né? De indignação, mas ela é semente de transformação. Então eu acho que essa é uma provocação boa que o filme traz. Meninas, muito obrigada. Eva, obrigada. Parabéns pelo seu trabalho junto à Child Brasil. Você é magnífica no seu trabalho. Nós aqui, como somos parceiros, né, da Child, a gente fica muito feliz de ter uma pessoa com tanta representatividade Obrigada, aqui Adriana. conosco. Eu muito agradeço, obrigada mesmo. E continue com o seu trabalho. Lindo. Obrigada. Carol, muito obrigada também. Parabéns pela sensibilidade na construção desses roteiros, que foi assim, que está sendo, né, um divisor de águas, como bem colocou a Eva. Parabéns pelo esse trabalho. E Fátima, parabéns por ter interpretado, por ter dado vida, né, a esse personagem tão carregado de significado. Você que está aí, bem, como é que eu posso dizer, está sob o olhar de muita gente, tanto com Humanas, tanto com Psica, quanto Guerreiros do Sol, está aí com as suas atuações. Parabéns pelo seu trabalho, que você tenha muito sucesso na sua carreira de atriz, tá? Toda essa conversa, gente, nos mostrou que a transformação social, ela não é uma linha reta. Ela é construída de passos firmes, com muita rede de apoio e com vozes, né, que se somam na construção de um processo para uma sociedade de respeito, uma sociedade onde a empatia reine. Então é isso que a gente quer deixar aqui com essa conversa toda, que a gente possa trabalhar muito nisso, né, nessa cultura do respeito, do cuidado. E que vocês aí que nos assistem, que assistiram toda essa temporada, que a gente falou sobre diversos temas, possa ter essa corresponsabilidade de que tudo isso precisa do apoio de todo mundo para que a gente possa construir essa sociedade que a gente tanto almeja. Exatamente, Dri. Meninas, reforçando o agradecimento da Adriana, eu gostaria de deixar mais uma vez palavras de agradecimento por vocês terem topado o nosso convite, terem vindo gravar aqui conosco no Departamento Executivo do SESC Senat. A violência sexual contra crianças e adolescentes é uma causa muito relevante para a nossa instituição. O SESC Senat já atua aí desde 2004 com essa temática a partir de ações com as unidades operacionais. E desde 2017 a gente passou a contar com essa parceria técnica com a Childhood Brasil, que fortaleceu ainda mais, né, que trouxe ainda mais presença para o projeto Proteção, onde a gente hoje já desenvolve ações no Brasil inteiro. E o nosso grande objetivo como SESC Senat, como Sistema Transporte, é somar vozes, é trazer apoio para que Humanas
seja, né, amplamente divulgado, alcance aí o máximo possível de pessoas, porque essa mensagem precisa chegar. Não para nós, para elas, mas para todo mundo. Muito obrigada. E a você que nos assiste também, muito obrigada. A gente se despede então dessa temporada tão especial com esse trio aqui incrível que a gente teve o prazer de receber hoje e espera retornar em breve com novos conteúdos para vocês. Continue com a gente e até a próxima temporada. Quem ainda não assistiu ao filme Manas, por favor, assistam esse espetáculo que foi esse filme e que possa causar essa sensibilização. E meninas, quem quiser assistir Humanas, onde que consegue encontrar esse filme, essa obra-prima aí do cinema brasileiro? Bom, o filme hoje no Brasil ele está disponível no Telecine, na Globoplay, no Amazon Prime, na Apple TV e no YouTube Play. Então, assim, tem uma rede de streamings para vocês poderem assistir. Assistam então ao filme, não deixem de conferir essa mensagem tão importante que o Humanas traz para o mundo inteiro. E é isso, pessoal. Até a próxima temporada. Tchau, tchau.